Janet Jackson não foi apenas uma artista nascida no seio da realeza musical. Ela emergiu, quase por obrigação, do epicentro de uma máquina implacável dedicada a forjar estrelas com a precisão de um relógio suíço. Desde os holofotes implacáveis que nunca se atenuavam até as decisões impostas sobre seu corpo, sua voz e seus anseios mais profundos, cada batida de sua existência foi meticulosamente desenhada por outros. Uma coreografia forçada que finalmente a levou ao limite. Prepare-se para desenterrar verdades que o mundo não estava pronto para ouvir. Aqui, a cortina se abre para revelar o abismo por trás de seu complexo distanciamento do icônico Michael Jackson. As traições que estiveram a ponto de desmembrar seu espírito e como, contra todas as probabilidades, uma mulher que foi moldada como um mero produto se ergueu em uma lenda indomável. Uma infância sob o microscópio. O rigor militar de Joseph Jackson. Nascida em 16 de maio de 1966 em Gary, Indiana, como a caçula de 10 irmãos, a infância de Janet Jackson foi uma sinfonia de disciplina antes de brincadeira. Joseph Jackson, o patriarca, não era um pai convencional. Sua abordagem autoritária beirava o militar, uma afirmação que Janet corroborou com dor em seu próprio documentário. A casa dos Jackson não era um lar. Era um quartel de treinamento onde a espontaneidade morria nas mãos da perfeição. Enquanto outras crianças perseguiam borboletas e construíam fortes de travesseiros, Janet e seus irmãos dedicavam horas exaustivas a ensaiar coreografias e harmonias sob o olhar crítico de seu pai. As sessões eram implacáveis, deixando cicatrizes emocionais que levariam anos para cicatrizar. Janet recorda com espanto como, em vez de bonecas, suas companheiras de brincadeira eram as notas musicais e os passos de dança. Música como refúgio e prisão. Paradoxalmente, em meio a essa rotina opressiva, a música se tornou o único santuário de Janet. A harmonia e o ritmo lhe ofereciam uma fuga, uma linguagem para expressar emoções que não podia articular livremente. No entanto, mesmo esse respiro estava sob o controle férreo de Joseph, que ditava cada canção, cada apresentação, cada gesto. A pressão de manter uma imagem impecável e cumprir as expectativas familiares a mergulhou em um labirinto de questionamentos sobre sua própria identidade e seus desejos mais íntimos. Sonhos descartados, de veterinária à estrela forçada. É um dado pouco conhecido, mas a pequena Janet não sonhava com palcos e luzes. Seu coração batia pelos animais. Queria ser veterinária, uma vocação que refletia seu inato desejo de cuidar e proteger. Um anseio puro e simples que foi rapidamente fulminado por seu pai, que tinha um roteiro muito diferente para ela. A partir dos 7 anos, ela foi catapultada para o centro das atenções, estreando no programa de televisão dos Jacksons, um trampolim que a levaria a papéis em séries populares como Good Times e Different Strokes. Mas o preço da fama foi alto. A pressão para seguir uma carreira musical foi imensa, e Janet se viu obrigada a sepultar suas aspirações pessoais sob uma enxurrada de expectativas. As críticas sobre sua aparência física, a insistência em perder peso e manter uma imagem específica desde cedo corroeram profundamente sua autoestima e sua percepção de si mesma. O casamento secreto. Um grito de rebeldia e suas sombras. Aos 18 anos, Janet Jackson detonou uma bomba de independência, um casamento secreto com James DeBarge, membro do grupo musical DeBarge. Para muitos, foi um ato desesperado de rebeldia contra o jugo paterno. No entanto, a relação foi tão fugaz quanto tumultuada, marcada pelos problemas de vício de DeBarge. O casamento foi anulado apenas um ano depois, deixando um rastro de especulações e mistério. Durante anos, os sussurros sobre um filho secreto, supostamente dado em adoção, perseguiram Janet.
James DeBarge e membros de sua família alimentaram as chamas desses rumores com declarações crípticas. No entanto, Janet negou categoricamente essas afirmações, insistindo que nunca teve um filho durante esse período. A verdade, ao que parece, permanece oculta nas sombras de seu passado. Entre rumores, amores secretos e um escândalo que mudou a história. A vida de Janet Jackson é uma tapeçaria tecida com fios de fama, controvérsia e uma luta constante por autonomia. Desde os persistentes rumores sobre um filho secreto até casamentos clandestinos e um escândalo no Super Bowl que redefiniu sua carreira, a irmã mais nova da dinastia Jackson navegou pelas turbulentas águas da indústria musical com uma resiliência inabalável. Prepare-se para uma jornada pelos altos e baixos de uma vida sob o implacável escrutínio público. Os ecos do passado, um filho secreto e novas perguntas. Há apenas alguns anos, durante um episódio explosivo do reality show Growing Up Hip Hop, James DeBarge lançou uma afirmação que acendeu a mecha de décadas de especulações. Ele e Janet tiveram um filho secreto. Essa declaração reavivou um rumor que persegue a artista há anos, adicionando outra camada de mistério à sua já complexa narrativa pessoal. Haverá finalmente uma resposta definitiva para essa pergunta que tem fascinado fãs e a imprensa? René Elizondo Jr., O Amor Secreto. Por trás do ícone. Após a tumultuada anulação de seu casamento com DeBarge, Janet encontrou um santuário nos braços de René Elizondo Jr., um diretor e coreógrafo que não apenas compartilhava seus interesses profissionais, mas também sua alma. Em um ato de discrição quase sem precedentes em Hollywood, o casal se casou secretamente em 1991, mantendo sua união oculta do público por quase uma década. René não foi apenas um marido, foi uma peça fundamental na máquina criativa de Janet, colaborando em alguns de seus projetos musicais e visuais mais icônicos. Quem poderia esquecer a enigmática capa da Rolling Stone, de 1993, onde as mãos de René cobriam o peito nu de Janet, sem que o mundo soubesse que aquelas mãos pertenciam ao seu marido? No entanto, nem mesmo o amor mais discreto está isento de tempestades. A relação começou a se desgastar, e no ano 2000, Elizondo apresentou um pedido de divórcio que abalou os alicerces da privacidade de Janet. Alegando ter contribuído significativamente para sua meteórica carreira, René buscou uma parte dos lucros da superestrela. A batalha legal foi uma saga intensa, culminando com Janet pagando uma soma considerável como parte de um acordo de divórcio que marcou o fim de uma era. Jermaine Dupri. Um romance sob os holofotes e lições de vida. Com a chegada dos anos 2000, Janet abriu as portas de seu coração para uma relação mais pública com o influente produtor musical Jermaine Dupri. Ao contrário de suas uniões anteriores, esse romance se desenvolveu sob o intenso brilho dos holofotes e perdurou por vários anos, salpicado de colaborações musicais e momentos pessoais significativos. Mas o escrutínio público e as complexidades da vida no topo também cobraram seu preço. Janet falou com uma sinceridade comovente sobre como o comportamento de Dupri, incluindo episódios de infidelidade e uma percepção de falta de comprometimento, minou sua autoestima e sua confiança. Apesar desses dolorosos desafios, a relação se transformou em uma amizade duradoura, um testamento à maturidade de ambos os artistas. É importante destacar que foi Jermaine quem apresentou Janet a um mundo de liberdade pessoal que ela não conhecia, tirando-a da bolha em que havia vivido a maior parte de sua vida e permitindo-lhe experimentar aspectos mais mundanos, como visitar clubes noturnos. Nipplegate. O instante fugaz que reconfigurou uma carreira e desencadeou a fúria de uma nação. Em 1º de fevereiro de 2004, o mundo parou por um instante. Durante o show do intervalo do Super Bowl 38 em Houston,
Janet Jackson e Justin Timberlake dividiam o palco em uma interpretação eletrizante de Rock Your Body. Ao atingir a linha final da canção, o impensável aconteceu. Timberlake arrancou uma parte do figurino de Janet, expondo brevemente seu seio direito, adornado com uma joia em forma de sol, para uma audiência ao vivo de mais de 140 milhões de pessoas. O que se seguiu foi um tsunami de indignação e polêmica. A Comissão Federal de Comunicações, FCC, recebeu mais de 500 mil reclamações e a CBS foi multada em $550 mil, uma multa que, ironicamente, seria posteriormente anulada. Janet Jackson foi vilipendiada, excluída de eventos de alto perfil como o Grammy, e sua música foi retirada das emissoras pertencentes à Viacom, incluindo MTV e VH1. Em um contraste flagrante que evidenciou um escandaloso duplo padrão, Timberlake continuou sua carreira sem maiores repercussões. O incidente, imortalizado como Nipplegate, não apenas impactou a carreira de Janet, mas deixou uma marca indelével na cultura popular e na tecnologia. O termo wardrobe malfunction, mau funcionamento do guarda-roupa, se popularizou e foi até mesmo incluído no dicionário Merriam-Webster. Além disso, Jawed Karim, cofundador do YouTube, citou a dificuldade em encontrar o vídeo do incidente como uma das motivações-chave para criar a maior plataforma de vídeos do mundo. Anos depois de se desculpar publicamente sob coação, Janet expressou seu profundo arrependimento por ter cedido à pressão, sentindo que havia sido injustamente apontada por um erro que não era inteiramente de sua responsabilidade. A controvérsia acendeu debates apaixonados sobre censura, decência nas transmissões e o tratamento desigual para com as mulheres afro-americanas na indústria do entretenimento. Em um giro irônico, as vendas de protetores de mamilo em forma de sol dispararam nos Estados Unidos, tornando-se um fenômeno de moda inesperado. Este episódio marcou um antes e um depois para Janet Jackson, demonstrando como um breve momento pode desencadear consequências duradouras e evidenciar as persistentes desigualdades no tratamento de figuras públicas em situações controversas. Justiça para Janet. O ressurgimento de uma lenda indomável. Pode a justiça, mesmo que tardia, curar as profundas feridas do passado? Para Janet Jackson, o ano de 2018 ergueu-se como um ponto de virada. Após anos de controvérsia e um silêncio que lhe foi imposto após o incidente do Super Bowl em 2004, Janet emergiu com uma força renovada, reivindicando seu lugar legítimo no panteão da música e da cultura pop. Em 20 de maio de 2018, nos prestigiados Billboard Music Awards, Janet foi homenageada com o cobiçado Icon Award, um reconhecimento à sua inigualável contribuição e a uma carreira que desafiou o tempo e a adversidade. Este momento não foi apenas um prêmio, foi uma reivindicação, um testemunho da resiliência de uma artista que se recusou a ser silenciada. O triunfo de um ícone. Janet Jackson, reivindicada e os segredos de uma dinastia musical. O ano de 2018 marcou um antes e um depois para Janet Jackson. Em uma noite carregada de emoção e simbolismo, a artista não apenas recebeu o prestigioso Icon Award nos Billboard Music Awards, mas se tornou a primeira mulher negra a alcançar tal distinção. Sua performance, a primeira televisionada em quase uma década, e seu discurso de aceitação ressoaram com uma força inabalável, alinhando-se com movimentos globais de empoderamento e justiça. Foi mais do que um reconhecimento, foi uma rotunda reivindicação. Durante anos, Janet havia suportado as desproporcionais consequências do infame incidente do Super Bowl de 2004, enquanto seu co-protagonista, Justin Timberlake, continuou sua carreira sem maiores obstáculos. Essa flagrante disparidade no tratamento havia se tornado um símbolo das arraigadas desigualdades na indústria do entretenimento.
Em seu poderoso discurso, Janet declarou: "As mulheres deixaram claro que não seremos mais controladas, manipuladas ou abusadas. Solidarizo-me com essas mulheres e com os homens, igualmente indignados pela discriminação que nos apoiam de coração e mente." Seu chamado à ação e sua ênfase na compaixão e no amor comoveram uma audiência que a aplaudiu de pé, reconhecendo não apenas seu imenso talento, mas também sua inquebrável resiliência e sua liderança moral. Naquela mesma noite, Janet compartilhou o palco com 2 dançarinos selecionados através de sua competição global Dance with Janet, uma amostra de seu contínuo compromisso com o fomento de novos talentos e a inclusão na indústria. Este prêmio simbolizou o fechamento de uma etapa dolorosa e o início de uma nova era de celebração e respeito por seu legado. Foi um lembrete comovente de que, embora a justiça possa tardar, sua chegada tem o poder transformador de converter a dor em orgulho e a adversidade em triunfo. Os fios invisíveis, a complexa relação entre Janet e Michael Jackson. Como se transforma o vínculo entre 2 irmãos quando a fama os eleva a alturas estratosféricas, mas também os arrasta por caminhos divergentes? A relação entre Janet e Michael Jackson, 2 titãs indiscutíveis da música, foi uma intrincada mistura de afeto profundo, rivalidade velada e desafios pessoais monumentais. Desde sua infância em Gary, Indiana, Janet e Michael compartilharam uma conexão única. Apesar de uma diferença de idade de 7 anos, passavam horas juntos no estúdio familiar, cultivando seu amor compartilhado pela música e pela dança. No entanto, a estrita disciplina imposta por seu pai, Joe Jackson, deixou cicatrizes emocionais indeléveis em ambos, alterando a dinâmica familiar para sempre. O lançamento do álbum Thriller em 1982 marcou um ponto de inflexão abismal. Michael ascendeu a uma estratosfera de fama sem precedentes e Janet sentiu como sua relação se transformava. Em seu documentário, Janet recordou um momento assustador em que Michael entrou em seu quarto, não pronunciou uma palavra e saiu. Esse silêncio eloquente simbolizou o início de uma distância crescente entre eles, uma brecha que a fama e as pressões externas só fariam aumentar. Apesar da crescente distância, Janet sempre manteve uma profunda admiração por seu irmão. Colaboraram na icônica canção Scream, uma poderosa resposta à asfixiante pressão midiática que Michael enfrentava. Ambos esperavam que a experiência os unisse, mas a realidade foi cruelmente diferente. Janet revelou que filmaram suas partes separadamente e percebeu como se fomentava uma competição insana entre eles, o que a entristeceu profundamente. O videoclipe de Scream tornou-se o mais caro da história até aquele momento, com um custo aproximado de $7 milhões. Apesar das dificuldades durante a produção, o vídeo ganhou vários prêmios e ergueu-se como um marco inegável na carreira de ambos. A morte de Michael em 2009 foi um golpe devastador para Janet. Durante seu emocionante tributo no MTV Video Music Awards, Janet interpretou Scream junto a imagens de seu irmão, uma atuação que comoveu o mundo inteiro até as lágrimas. Em entrevistas posteriores, Janet expressou que não passa um dia sem pensar em Michael, recordando os momentos compartilhados e o amor fraternal que, apesar de tudo, sempre os uniu. A relação entre Janet e Michael Jackson é um reflexo dilacerante da complexidade dos laços familiares, no turbilhão da fama e das pressões externas. Apesar das dificuldades e da distância que surgiu com o tempo, o amor e o respeito mútuos perduraram, deixando um legado indelével na história da música. A sombra dos holofotes, o impacto psicológico da fama. O que acontece quando a implacável luz dos refletores não só ilumina o talento, mas também expõe as inseguranças mais profundas da alma? Para Janet Jackson, a fama não só trouxe reconhecimento global e um sucesso sem precedentes,
mas também uma luta interna constante com a autoestima, batalhas silenciosas contra a depressão e uma percepção distorcida de si mesma. Desde sua mais tenra infância, Janet esteve exposta a críticas demoladoras sobre sua aparência. Durante sua participação na série Good Times, com a tenra idade de 11 anos, pediram-lhe que usasse ataduras para achatar seu peito em desenvolvimento. Este doloroso episódio marcou o início de seus problemas com a imagem corporal, uma ferida que a acompanharia por anos. Para piorar, seu próprio irmão Michael, em um ato de crueldade infantil, a apelidava com nomes ofensivos como porca e vaca. Essas experiências precoces semearam as sementes da insegurança no coração de uma futura superestrela. A vida de Janet Jackson é um testemunho da resiliência humana diante da adversidade, um relato de como uma mulher moldada por uma maquinaria de estrelas encontrou sua própria voz e se tornou, contra todas as probabilidades, uma lenda indomável. Sua história continua ressoando, lembrando-nos do alto preço da fama e da eterna busca pela verdadeira liberdade. As cicatrizes ocultas da fama e o grito de Control. Por trás do brilho deslumbrante dos palcos e dos milhões de discos vendidos, a vida de Janet Jackson tem sido uma batalha silenciosa contra demônios internos forjados pela fama e pelas expectativas. Os comentários ofensivos, aparentemente inofensivos em sua infância, transformaram-se em profundas cicatrizes emocionais que a perseguiram por anos. A pressão para manter uma imagem perfeita a levou a se olhar no espelho e chorar, sentindo-se pouco atraente e lutando para encontrar algo de que gostasse em si mesma. Essas emoções dilacerantes a empurraram para as garras de transtornos alimentares, como a bulimia e a anorexia, e até mesmo a autoagressão, como uma forma desesperada de lidar com sua dor interna. Em seu aclamado álbum The Velvet Rope, Janet abriu sua alma, explorando temas tão íntimos como a depressão, a baixa autoestima e a imperiosa necessidade de aceitação. Este trabalho não foi apenas um disco, foi um espelho de sua luta interna e uma forma de terapia pessoal catártica. Através de suas letras cruas e vulneráveis, Janet permitiu que seus fãs se aprofundassem em suas experiências, encontrando consolo e conexão em sua música. Anos mais tarde, em seu livro True You, um best-seller do New York Times, Janet revelou que, apesar de seu sucesso monumental, nunca se sentiu realmente bonita, nem merecedora de amor. Este livro se tornou um farol para inúmeras pessoas que enfrentavam suas próprias inseguranças, demonstrando o poder curativo da vulnerabilidade compartilhada. Com o tempo, Janet encontrou seu caminho para a cura através da terapia, da espiritualidade e do exercício. Mas foi a maternidade que desempenhou o papel mais crucial em sua recuperação. O nascimento de seu filho Asa em 2017 lhe trouxe uma nova perspectiva, uma fonte inesgotável de alegria e um propósito renovado. Janet descreveu como, ao segurar seu filho nos braços, experimentava uma felicidade pura e uma gratidão profunda pela vida. A história de Janet Jackson é um testemunho comovente de resiliência e superação, um relato de como ela conseguiu transformar sua dor em arte e se tornar uma voz poderosa para aqueles que enfrentam desafios semelhantes. Sua jornada nos lembra a importância vital da autoaceitação e o poder libertador da vulnerabilidade. Control. O nascimento de uma identidade artística e a revolução do som. O que acontece quando uma artista, encurralada pelas expectativas e pelas sombras de sua linhagem, decide tomar as rédeas de sua vida e carreira, desafiando todo o seu entorno? Em 1986, Janet Jackson deu uma resposta contundente com o lançamento de seu terceiro álbum de estúdio, Control. Essa obra-prima não apenas marcou um antes e um depois em sua trajetória,
mas redefiniu a indústria musical para sempre. Até aquele momento, Janet havia existido sob a onipresente sombra de sua famosa família, especialmente de seu pai e empresário, Joseph Jackson. Mas aos 19 anos, tomou uma decisão corajosa e transcendental. O demitiu. Com essa determinação férrea, assumiu o controle total de sua carreira, um ato de rebeldia que a levaria a colaborar com os visionários produtores Jimmy Jam e Terry Lewis. Juntos, forjaram um som inovador que fundiu perfeitamente R&B, funk, pop e elementos de rap, estabelecendo um novo padrão na música contemporânea. Control não foi apenas um sucesso comercial arrasador, alcançando o número 1 na Billboard 200 e vendendo mais de 10 milhões de cópias em todo o mundo. Foi uma declaração de independência e empoderamento. As letras de canções icônicas como Nasty, What Have You Done For Me Lately e a própria Control ressoavam com a determinação de Janet em definir sua própria identidade e estabelecer limites claros em sua vida pessoal e profissional. Esse enfoque audacioso e pessoal ressoou profundamente com uma geração de mulheres que buscavam se afirmar em uma sociedade dominada por normas patriarcais. O impacto cultural de Control foi tão significativo que o álbum foi incluído na exibição permanente do Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana do Smithsonian, em 2016, um reconhecimento de seu papel fundamental na redefinição da música pop e R&B. A influência de Control estendeu-se muito além da música. Os videoclipes de seus singles, caracterizados por coreografias precisas e uma estética visual poderosa, revolucionaram a forma como as artistas femininas eram apresentadas na mídia. Janet se tornou um ícone de estilo e uma figura de empoderamento, inspirando futuras gerações de artistas como Beyoncé, Britney Spears e Rihanna. Além disso, Control foi fundamental no desenvolvimento do gênero New Jack Swing, uma inovadora fusão de R&B e hip-hop que dominou as paradas de sucesso no final dos anos 80 e início dos anos 90. A colaboração entre Janet, Jam e Lewis estabeleceu um modelo de produção que influenciou numerosos artistas e produtores nas décadas seguintes. Rhythm Nation. Quando um álbum pop se converte em um manifesto social, pode um álbum de música pop transcender as pistas de dança para se tornar um manifesto de mudança social? Em 1989, Janet Jackson respondeu afirmativamente e com uma contundência ensurdecedora com o lançamento de Rhythm Nation 1814. Essa obra-prima não só conquistou as paradas de sucesso, mas se transformou em um poderoso chamado à consciência coletiva. Depois do sucesso sem precedentes de Control, Janet sentiu uma profunda necessidade de que seu próximo projeto abordasse as injustiças que observava no mundo. Inspirada pelas notícias chocantes sobre a violência, o racismo e a pobreza, e motivada por seu desejo de influenciar positivamente a juventude, concebeu um álbum conceitual que fundiria a música dançante com mensagens de unidade e mudança social. O resultado foi Rhythm Nation 1814, um álbum que demonstrou que o pop pode ser tanto arte quanto ativismo. A audácia de Janet ao usar sua plataforma para abordar temas tão sérios não só solidificou seu status como uma artista inovadora, mas também a elevou à categoria de líder social. Sua música não só te fazia dançar, te fazia pensar. Rhythm Nation, o álbum que sacudiu o mundo e redefiniu o pop com consciência social. Em 1889, o mundo não estava preparado para o impacto de Rhythm Nation 1814. De mãos dadas com seus inseparáveis colaboradores, Jimmy Jam e Terry Lewis, Janet Jackson não só criou um som inovador que fusionava magistralmente R&B, funk, pop e elementos de rap. Ela concebeu um manifesto musical
que transcendeu as pistas de dança para abordar as urgentes realidades de seu tempo. Este álbum não só capturou a atenção do público, mas despertou consciências. Rhythm Nation 1814 atreveu-se a confrontar temas tão espinhosos como a desigualdade racial, a pobreza e o abuso de substâncias. Canções como State of the World e The Knowledge não eram meras melodias cativantes, eram comentários incisivos, uma trilha sonora para a injustiça social. Mas foi o tema principal, Rhythm Nation, que se tornou um hino global, um poderoso chamado à unidade que ressoou além das diferenças raciais e sociais. O impacto visual foi igualmente revolucionário. O álbum foi acompanhado por uma série de videoclipes em preto e branco, caracterizados por coreografias militarmente precisas e uma estética disciplinada, que reforçavam a mensagem de coesão e propósito. A audácia de Rhythm Nation 1814 não parou por aí. É o único álbum na história a produzir 7 singles que alcançaram o top 5 da Billboard Hot 100. Essa conquista sem precedentes sublinha seu impacto tanto comercial quanto cultural, consolidando Janet como uma força imparável. Levando sua mensagem para além do estúdio, Janet embarcou na Rhythm Nation World Tour 1991, que se erigiu como a turnê de estreia mais bem-sucedida de um artista naquele momento. Durante os concertos, ela combinou performances energéticas e visualmente espetaculares, com mensagens inspiradoras sobre a importância da educação e da consciência social, inspirando plateias de todo o mundo e demonstrando que o entretenimento podia ser uma poderosa ferramenta de mudança. Unbreakable. O retorno de uma fênix e a resiliência feita música. O que significa ser verdadeiramente inquebrável? Para Janet Jackson, a resposta a essa pergunta se materializou em seu 11º álbum de estúdio, intitulado precisamente Unbreakable, lançado em 2 de outubro de 2015. Este trabalho marcou seu triunfal retorno à música após um hiato de 7 anos. Um período durante o qual Janet enfrentou desafios pessoais e profissionais que testaram sua força e determinação até o limite. Unbreakable não foi apenas um retorno musical, foi uma rotunda declaração de independência e controle criativo. Este álbum se tornou o primeiro que Janet lançou sob seu próprio selo fonográfico, Rhythm Nation Records, em associação com a BMG Rights Management. Essa decisão monumental permitiu a ela ter controle total sobre sua obra, da produção à distribuição, refletindo seu desejo inabalável de ser a dona de sua própria narrativa e de seu legado. O álbum abordou temas profundos e dolorosamente pessoais, como o amor, a perda, a resiliência e a autoaceitação. Canções como No Sleep, After You Fall e Broken Hearts Heal ofereceram um olhar íntimo e comovente sobre sua vida, tocando aspectos tão sensíveis como a morte de seu amado irmão Michael Jackson e o fim de seu relacionamento com Jermaine Dupri. Essas composições revelaram uma Janet mais madura e reflexiva, uma artista que havia aprendido a curar suas feridas através do poder curativo da música. O sucesso de Unbreakable foi imediato e retumbante. Ele estreou em primeiro lugar na Billboard 200, tornando-se o 7º álbum de Janet a alcançar essa cobiçada posição. Com essa impressionante conquista, Janet se juntou a um seleto clube de lendas, tornando-se a 3ª artista na história a ter um álbum número 1 em cada uma das últimas 4 décadas, 1980, 1990, 2000 e 2010. Um marco compartilhado apenas com gigantes como Barbra Streisand e Bruce Springsteen. Além do sucesso comercial, Janet embarcou na Unbreakable World Tour, uma turnê mundial que começou em agosto de 2015. No entanto, devido a razões de saúde e posteriormente à sua gravidez, a turnê foi adiada
e mais tarde retomada em 2017, sob o nome de State of the World Tour. Essa turnê não só celebrou sua vasta discografia, mas também abordou temas sociais e políticos urgentes, reafirmando seu compromisso inabalável com causas importantes. Janet Jackson demonstrou mais uma vez que sua música é um reflexo de sua consciência e um farol de esperança para um mundo em constante mudança. Que novas alturas Janet conquistará em seu imparável caminho rumo à imortalidade artística? Só o tempo dirá, mas uma coisa é certa: a história de Janet Jackson é a de uma força inquebrável da natureza.